Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando das situações que se agravam com o isolamento social. Situações como depressão. Hoje o tema é depressão. Pacientes que existem, que já possuem a doença depressiva, são pacientes que devem estar mais historiados do que nunca. Você que tem algum familiar, algum amigo que sofre com depressão, nesse estágio de medo, de insegurança, de lembrança, de isolamento, de não ter o que falar, nem como sorrir, porque o paciente depressivo, ele não produz serotonina, tá? Existe um sistema no cérebro dele onde falha a serotonina. Tem que investigar sempre como é que anda o intestino desse paciente. Vocês já ouviram falar que o intestino é o nosso segundo cérebro. Como é que ele está se alimentando, como é que ele está tendo horário de sono, se tem muita insônia, porque tem pacientes que têm hipersonia e simplesmente insônia por completo. Hipersonia é quando o paciente que tem depressão dorme muito, excessivamente. Então, mesmo com a medicação, ele está dormindo demais. Então, não é bom, porque o antidepressivo, ele aciona, dá para você um up, né? Para você levantar, ficar um pouco mais animado. Se a psiquiatra, a médica, trabalha também com algum barbitúrico para ele relaxar à noite, aí tem que estar sendo investigado se o barbitúrico não está sendo muito suficiente. Para isso, é bom entrar em contato com o profissional capacitado que está tratando desse paciente. Porque pacientes com depressão, eles não saram da noite para o dia. A depressão é uma doença, como é o diabetes. É a falta, por exemplo, na diabetes é a falta da insulina, tanto no tipo 1 quanto no tipo 2. A primeira é adquirida de nascença, a segunda é adquirida pelo sistema de vida, pelo ambiente. No caso da depressão, também a depressão ela tem história pregressa em vidas dos seus antepassados, principalmente em pessoas que teve parentes, principalmente mãe e pai depressivo, muito mais mãe, em 70% de mães do que 30% pais depressivos. E assim, são pessoas que precisam estar constantemente vigiando como é que tá, porque com esse bombardeio de notícias de morte, na televisão, olha, mais outro morto, mas isso vai criando, o paciente já não produz o pensamento positivo que você imagina. Não, fica positivo, vai ser bom. Não, ele não produz esse pensamento. No cérebro dele existe uma desconexão da serotonina para produzir pensamentos bons. Tudo para ele é fatalista, é ruim, é muito ruim. Então é importante que vocês percebam a necessidade desses pacientes fazerem a profilaxia, o tratamento com o seu psiquiatra, porque é necessário nos dias de hoje mais do que nunca. Então, o psiquiatra ele precisa ajustar a medicação, ver como é que essa medicação está, se o paciente está legal, se não está legal. O psicólogo também, em tratamento online, vai verificar como é que está esse olhar desse paciente. Às vezes a gente pede para justamente fazer por videocâmera, por Skype, não tanto por Skype, mas infelizmente o WhatsApp está tão congestionado, tanta gente mandando tanta informação absurda, que isso compromete os profissionais que trabalham com o WhatsApp apenas para a videocâmera, porque você precisa prestar atenção na expressão facial do seu paciente. Eu sou a favor do tratamento presencial. Nada substitui o tratamento presencial. Mas em caso de emergência, por exemplo, o tratamento online é o profilático, a coisa mais certa a se fazer, porque a gente não pode abandonar um paciente em depressão. É um caso de falha ética. Então é necessário você estar sempre perguntando para o paciente como é que ele está, o que ele está sentindo, de família. Não negligencie alguém que tem depressão. Normalmente as pessoas que negligenciam mais por negação à doença, as pessoas falam, não tem nada, essa frescura, o remédio dele já passou, mas ele está ótimo. Não, pessoas. Pessoa que tem depressão sempre vai ter depressão. É uma doença que precisa ser tratada. Não existe não depressão. A pessoa não melhora simplesmente porque teve. A espiritualidade ajuda, mas não significa a ausência da doença, tá?
A doença ela vai ser existente, vai estar preexistente, já existia dentro do útero da mãe da pessoa. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O fator ambiente pode ter desencadeado, mas sempre houve depressão. A depressão precisa ser tratada, tanto a depressão leve, quanto a moderada, quanto a crítica, quanto a aguda, porque as pessoas estão entrando em terror e pânico e cometendo suicídio. É isso que eu quero que vocês percebam, a gravidade, suicídio. E a pessoa que vai cometer suicídio, o depressivo que vai cometer suicídio, às vezes costuma ser uma pessoa extremamente alegre, porque eu já falei para vocês, sorriso não significa nada. A pessoa que às vezes tem depressão sofre calada, sofre quieta, não conversa com ninguém sobre isso, tem vergonha de falar o que sente. É isso que é a realidade, tem estigma, tem vergonha de falar que tem depressão. Por quê? Porque depressão é visto mal, você desempregado, você mandado embora, mas não, é uma doença. Já é uma doença que precisa ser tratada e com a mesma seriedade que precisa ser tratado um diabético. Então, é grupo de risco? Sim, é grupo de risco. O paciente que tem depressão é um grupo de risco, sim. Para quê? Porque ele começa a ter acentuação grave, então passa de uma depressão moderada para uma depressão aguda, grave. E isso pode deixar ele de cama, sem alimentação, porque a pessoa deixa de se alimentar, a pessoa simplesmente perde a vontade de viver, tenta se matar quando não consegue, né? Quando os parentes estão próximos, evitam que isso aconteça. Então, quando a pessoa está sozinha e isolada, você tem que verificar sempre como é que essa pessoa está, se está tudo bem, precisa de ajuda, quer conversar, não tenha medo de falar do que você sente. Não tenha medo, você que tem depressão, não tenha medo de expor a sua doença, porque é uma doença, gente, não é uma questão de ser rotulado pela sociedade, é mimimi, isso é mentira, é doença, é genética, tá? É um desvio do par do cromossomo número 43P e número 11. Por exemplo, a depressão bipolar, que antigamente a gente chamava de psicose maníaca e depressiva, porque ela tinha as duas fases, é uma das mais perigosas que existem. Porque a pessoa entra na mania, tá tudo maravilhoso. Então, é uma fase que a psiquiatra precisa ver a medicação para baixar um pouco o AP, porque fica muito acelerado demais. E quando entra em depressão, são pessoas que não têm nem asepsia. Se jogam na cama, choram, querem morrer e a vida acabou. Tem gente que se taca álcool no corpo e joga fogo. Gente, é sério. A depressão é uma coisa seríssima. E quem está sozinho e sabe que precisa de ajuda, recorra à ajuda. Para que negligenciar uma doença tão grave? E é necessário a ação do médico psiquiatra em conjunto, depois que o médico psiquiatra melhora desse estágio que a gente chama de subsolo, que ele passa para o solo, aí começa a psicoterapia para poder aliviar o sintoma e, consecutivamente, conviver com essa situação crítica que está abrangendo o mundo todo. E as pessoas estão morrendo mais de suicídio e se matando do que a própria Covid-19. Então, espero que vocês tenham paciência. Pessoas que têm depressão, abram-se para o mundo, falem o que vocês estão sentindo, peçam ajuda, por favor. Fiquem com Deus.